Bom, galera, nós estamos tendo um problema seríssimo na nossa vizinhança, na nossa vizinha, né, na Venezuela, e há vários pontos a serem abordados em relação a essa questão. Um deles é que nós não apoiamos o governo nem do Chávez, né, que foi do Chávez, e nem seu herdeiro, o Maduro. Foi um governo populista, que tentou levar a igualdade ao povo venezuelano, não conseguiu, pelo contrário, trouxe um racha, né, na população, e a gente não concorda nem com o governo do Hugo Chávez, nem com o governo de Maduro. Isso é um ponto. O outro ponto é a intervenção americana, predatória até, na política venezuelana. Os Estados Unidos, eles não são um país que prezam a paz como a maioria das pessoas pensam. Pelo contrário, eles são um país que eles buscam o interesse econômico, eles buscam as riquezas, e principalmente no caso da Venezuela, que é o maior produtor, a maior reserva de petróleo do mundo, e o petróleo de primeira qualidade, eles têm a intenção, né, de simplesmente adquirir esse petróleo. E como eles estão tendo um problema também em relação aos países árabes, né, e o objetivo dos Estados Unidos é bem claro: eles querem o petróleo venezuelano para eles. Simples assim. Então eles estão causando um caos na Venezuela há muito tempo já. Dos grandes problemas da Venezuela são os embargos econômicos feitos pelos Estados Unidos, liderado pelos Estados Unidos. E um país que é uma monocultura, ou seja, um país que vive do petróleo, se você proíbe esse país de vender o petróleo para o mundo, você está enforcando o país, né? E aí eles se enforcaram o país, a população empobreceu, as pessoas passam fome lá, e eles culpam o Maduro, né? Eles culpam o presidente lá, o governo. É como se você vendesse sapato, viesse uma outra empresa, proibisse de você vender o sapato e falar que você é um mau administrador. Não é justo. Independente se o Maduro seja um bom ou um mau administrador, ele não tem as condições ideais para exercer o cargo dele, porque se ele não pode vender, se ele não pode negociar com o mundo o petróleo, então é mais ou menos isso. Então já começa por aí a injustiça em relação ao governo do Maduro. Relembrando, nós não apoiamos o governo do Maduro porque achamos que é um governo incompetente e trouxe toda essa situação, não soube lidar direito com essa história de geopolítica, com toda essa riqueza que eles têm lá, e acabaram trazendo ao caos aí a Venezuela. E agora simplesmente os Estados Unidos simplesmente enlouqueceram e nomearam um novo presidente por decreto, quase um decreto, né? A Casa Branca reconheceu lá um líder da oposição que simplesmente chegou, subiu numa caixa de madeira e falou: eu sou o presidente, sem eleições, sem nada. E os Estados Unidos e os seus subordinados bateram palma e falaram: não, a gente acata esse presidente também. Ou seja, é uma total e absoluta intervenção dentro da soberania da Venezuela. E aí, com uma falsa ideia de moralidade, com uma falsa ideia que vão defender o povo venezuelano. Ué, se eles querem defender o povo venezuelano, é só tirar os embargos econômicos. E se os Estados Unidos estão tão preocupados com a parte de humanidade, a parte da população está passando fome, por que eles não fazem um trabalho similar na África? Que as pessoas passam fome lá. E lá simplesmente parece que a África não existe. Ou seja,
O objetivo dos Estados Unidos é simples e claro, que é sobre o petróleo venezuelano. E a função do Brasil nesse papel, o Brasil sempre foi o líder natural da América do Sul. Ele sempre foi o maior país e o líder natural pela sua grandeza. E o Brasil sempre foi um intermediador entre os países periféricos aqui da América do Sul e protegeu, de certa forma, a autonomia na América do Sul. E com esse governo Bolsonaro, ele praticamente reduziu o Brasil a um país, a um Estado americano. Ele simplesmente submeteu o Brasil a ser um Estado americano sem ter os benefícios que um Estado americano tem. É simplesmente por ser fã da economia americana. Então, se fez vários discursos, tem no canal aqui, se vocês quiserem assistir, no final eu vou colocar, vários discursos que invadiriam a Venezuela e trouxe um problema grave aqui, até que a Rússia mandou 2 bombardeiros nucleares que vieram para cá e uma submissão total, vieram até sondar uma base americana aqui em solo nacional, ou seja, tem um pedacinho dos Estados Unidos aqui dentro que o Brasil não poderia de maneira nenhuma entrar. É uma coisa absurda. E essa submissão total, essa quase essa quase escravidão, né, que o Brasil está se colocando a troco de nada para os Estados Unidos. E as pessoas, até os grandes analistas, não entendem por que o Brasil está tão submisso. Enfim, há algumas teorias, né? A gente está estudando sobre isso, mas enfim. Então, com essa eleição, o Brasil deixou de ser o protetor da América do Sul, deixou de ser o líder natural, abdicou dessa liderança da América do Sul e simplesmente falou: olha, vocês querem invadir a Venezuela, a gente ajuda. Simples assim, vamos lá, invadir a Venezuela. Só que a Venezuela, como é um país rico, né, em petróleo, e isso conta geopoliticamente, a China e a Rússia estão diretamente interessadas nessa questão também. E a Venezuela tem acordo com a China e tem acordo com a Rússia, que com certeza, se o Brasil, os Estados Unidos, amando dos Estados Unidos invadir a Venezuela, ou os Estados Unidos invadirem a Venezuela, com certeza isso pode desencadear uma guerra global, porque com certeza a Rússia, a China vão interceder em questão em parceria com a Venezuela, não porque eles são amiguinhos da Venezuela, porque também eles têm interesse no petróleo que é da Venezuela. Simples assim. Então no mundo é toda uma troca de interesses, não existe amizade, né? E essas reservas de petróleo, a China tem interesse, a Rússia tem interesse e os Estados Unidos têm interesse. E eles não vão dar de mão beijada para os Estados, não vão deixar os Estados Unidos pegar essa fatia de petróleo do mundo de mão beijada. Isso com certeza não. E o Brasil está servindo de bucha de canhão em toda essa história. Vai entrar numa guerra, está entrando num conflito, onde simplesmente os brasileiros estão comprando a ideia que é para salvar a liberdade dos venezuelanos. Como se o Brasil fosse um país justo e um país que não tenha desigualdade aqui, que não tenha brasileiros passando fome. Ou seja, o povo sendo manipulado em pró dos Estados Unidos.